Boa noite, senhoras e senhores. Nota declaratória regimental. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço à senhora Tereza Alves da Rocha Oliveira que faça a leitura bíblica. Boa noite a todos. A leitura de hoje é o Salmo 114. O salmista celebra a passagem maravilhosa pelo Mar Vermelho e pelo Jordão. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá ficou sabendo no seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Que tivesse, ó mar, que fugiste, ó tu, ó Jordão, que tornaste atrás? E vós, montes, que saltaste como carneiros, e vós, outeiros, como cordeiros? Treme, terra na presença do Senhor, na presença de Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas, e o seixo em manancial. Palavra do Senhor. Peço ao seu secretário que faça a leitura da sessão anterior. Presidente, Uma palavra baixinho nessa carta. eu peço a suspensão da leitura da ata e que envie a cópia para todos os nobres vereadores. Em discussão e votação, pedido feito pelo vereador Baixinho para que seja suspensa a leitura da ata. Quem for de acordo, fique como está. Aprovado, será enviada cópias da ata da sessão anterior aos vereadores. Peço ao seu secretário que faça leitura das correspondências. Isso é incrível. Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria de parabenizá-lo, assim, bem firme, o horário que a Vossa Excelência está começando a sessão. Parabéns. De 9 anos que eu estou nessa Casa de Leis, é a primeira vez que começa no horário. Quiçá, oxalá, seja a primeira de muitas. Ficará gravada nos anais dessa Casa de Leis. Ofício 119/2014, referente à indicação 108/2014. Senhor presidente, cumprimento cordialmente Vossa Excelência em resposta à indicação número 108 do nobre vereador Ricardo Casagrande. Informamos que já executamos reparos em alguns locais da ciclovia norte e faremos a manutenção da ciclovia de acordo com as necessidades. Sem mais, para o momento, Bento Carlos Garbosa, prefeito municipal. Ofício 120, referente à indicação 2/2014. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência em resposta à indicação número 2/2014 e do ofício 9 de dezembro de 2013, do nobre vereador Alberto dos Santos Júnior, informamos que a Secretaria do Bem-Estar Social, por meio do Departamento de Turismo, solicitou ao Departamento de Projetos e Obras a elaboração de projeto e termo de referência para a reforma dos sanitários da Praia Catarina, com vistas à contratação de empresa para execução de serviços. Informamos também que foram solicitados no plano de ampliação DAD 2014, recursos na ordem de R$500 mil para a construção de bebedouro, fazer sistema de drenagem pluvial e contenções, adequações do calçadão e paisagismo e construção do local para a guarda dos equipamentos do projeto Praia Acessível. Sem mais para o momento, o prefeito Bento Carlos Garbosa. Ofício 121, referente ao requerimento número 28/2014. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste a ilustre presença de Vossa Excelência, referente ao requerimento 28/2014 e 44/2014, de autoria do nobre vereador Alberto dos Santos Júnior, informar que estamos estudando a viabilidade para a instalação da Casa de Apoio na cidade de Jales, levando em consideração a localização do imóvel, o número de pacientes atendidos, o custo mensal, dentre outras. Atenciosamente, Bento Carlos Garbosa, prefeito municipal. Aqui uma correspondência da Caixa Federal ao senhor presidente. Assunto: rescisão do contrato de repasse OGU, construção do pier na Praia Marina.
Senhor presidente, informamos que o contrato de repasse OGU 772029, processo 038863, foi rescindido em virtude do não atendimento do prazo para a retirada da cláusula suspensiva, 26 de 3 de 2014. Respeitosamente, Nelder Tarsus Cavalheiro Honorato, gerente da filial São José do Rio Preto. Telegrama do Ministério da Saúde, informando liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde no importe de R$ 249.999,99. Eram essas correspondências, senhor presidente. As correspondências estarão arquivadas na secretaria com cópias disponíveis aos interessados. Peço ao seu secretário que faça a leitura dos projetos que deram entrada na Casa de Leis. Projeto de Lei 46/2014, de 15 de 4 de 2014, dispõe sobre a realização de despesas do 19º Campeonato de Futsal Cidade de Ilha Solteira e da outras providências. Autor, Prefeito Bento Carlos Garbosa. Projeto de Lei 47/2014, de 15 de 4 de 2014. Acrescenta dispositivo no artigo 3º da Lei Municipal 1286, de 30 de junho de 2005, com a seguinte redação. Autor, vereador Antônio Carlos da Silva. Projeto de Lei 48/2014. Autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual para o exercício 2014, no montante de R$ 500 mil. Autor, Prefeito Bento Carlos Garbosa. Senhor presidente. Os projetos serão encaminhados às às comissões para emitir seus pareceres e, posteriormente, vir à votação. Peço ao seu secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 122/2014. Senhor presidente, indicamos ser oficiado ao senhor prefeito municipal, Dr. Bento Carlos Garbosa, solicitando que seja sinalizado a Avenida Atlântica da rotatória do cemitério até a rotatória da FAPIC. Autor, vereador Ailton Vieira de Lima, famoso baixinho da Isacar, o nosso amigo. Indicação número 123/2014. Senhor presidente, indico ser oficiado a excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Bento Carlos Garbosa, que devido à construção do Campo Society de grama sintético, que organize um torneio de futebol para inauguração. Vereador autor, Docílio José Corrêa Feitosa. Indicação número 124/2014. Senhor presidente, indique ser oficiado a excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Bento Carlos Garbosa, solicitando a compra de equipamentos e maquinários como costal, soprador bomba de veneno e aparador de grama, a gasolina para os funcionários que trabalham no cemitério. Vereador autor, Docílio José Corrêa Feitosa, Ocido. Indicação 125/2014. Senhor presidente, indique ser oficiado do excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Bento Carlos Garbosa, solicitando a implantação de um departamento de convênios dentro da Secretaria de Desenvolvimento e Economia. Vereadora autora, Tereza Alves da Rocha Oliveira. Eram essas indicações, senhor presidente. As indicações serão encaminhadas ao chefe do Poder Executivo para que possivelmente sejam atendidas. Tema livre. Tema livre. Algum vereador se inscreve? Hoje o Beto vai ser o último. Hoje Vereador Alberto, hoje será o último inscrito hoje em atendimento a um pedido de Vossa Excelência. Então o senhor será o primeiro e último. Então, com a palavra do Toninho do PT. Então, vereador Toninho está inscrito. Toninho, pode usar a palavra. Já? Já, e não tem mais nenhum inscrito hoje. Já acabou a inscrição. Senhor presidente, nobres vereadores, ninguém estava esperando vir tão rápido assim para a tribuna. São 19h09 e nós já estamos na... De cumprimentar o público presente, ex-vereador Ademir, o Euler do Observatório e da Mais, presidente da associação, Osmar, presidente do Movimento para o Bem da Ilha, o novo presidente do sindicato, parabéns mais uma vez aí pela posse, Amarelinho, ex-vereador, e eu gostaria de fazer aqui, senhor presidente, uma saudação especial a dois companheiros da emancipação que estão presentes aí,
o Lelé e o nosso Daniel, conhecido Daniel Yokama, mas era Daniel Yatanabe. E aproveitar antes de entrar no tema que eu ia falar, e falar um pouquinho, inclusive, dessa questão da emancipação, relembrar isso, porque o Daniel, o Lelé, Cidinho, eu tive a oportunidade de trabalhar com esse grupo, Albano, quem mais? Dr. Valmir Geraldi. Então, um grupo que trabalhou aí de forma voluntária durante 5 anos para que Ilha Solteira pudesse ter a arrecadação que tem. Eu estava conversando ontem com o Cidinho, e aí, presidente, se a gente não tivesse emancipado essa cidade, não sei que situação que essa cidade estaria. Até porque a CESP, quando ela construiu Ilha Solteira, ela já construiu a cidade e com o objetivo só de terminar a hidrelétrica. Era um acampamento e depois essa cidade seria derrubada. Então a CESP estava em processo de deixar a cidade, ia deixar a cidade de qualquer forma, né? E aí esse grupo de voluntário começou a trabalhar para emancipar essa cidade. Eu gostaria, viu, presidente, até pedir na sua presidência aqui, que esses 9 vereadores fizessem um trabalho, a gente começasse um trabalho para a gente valorizar, a gente já tentou fazer isso, mas nós não conseguimos, valorizar o dia 30 de dezembro. A data do dia 30 de dezembro, que é a emancipação política de Ilha Solteira, é tão importante quanto a do dia 15. A do dia 15 de outubro, Ilha Solteira nasceu, mas Ilha Solteira se emancipou politicamente no dia 30. Nós tivemos, inclusive, reuniões com a Associação Comercial. Eu sei que tem muito feriado na cidade, que não dá para ter um feriado a mais, né? A gente sabe, mas é uma data tão importante, mas tão importante, que eu acho que até um projeto de ser ponto facultativo, eu acho que tinha que acontecer nesse município. E também, que tivesse um projeto, eu não vou te fazer, porque vão dizer até que está legislando em causa própria, mas que tivesse um trabalho de conscientização em todas as escolas municipais, né? Não podemos legislar para as estaduais, mas que fizesse um trabalho de conscientização das crianças, para as crianças pesquisar, já tem um livro que saiu, e mostrando para essas crianças a importância do dia 30 de dezembro, né? Que é uma data muito forte, e se hoje nós temos uma arrecadação de 110 milhões de reais, é porque a Ilha Solteira foi emancipada. Então nós estamos pensando, inclusive, em lançar um selo em comemorar esse dia, né? E fizemos um evento junto com a Associação Comercial, acho que há 2 anos atrás, a Comissão de Emancipação junto com a Associação Comercial, fizemos um evento grande para lembrar o dia 30, mas ficou muito vago, né? Então eu acho que isso, nós vereadores, os 9 vereadores, aproveitar e pedir para o Ricardo também, que está voltando lá na Band, que nos ajudou muito na divulgação do livro, a rádio comunitária, a imprensa como um todo, para nos ajudar a divulgar isso. Não é porque eu fui membro da comissão, porque amanhã ou depois eu vou, o Lelé vai, o Daniel vai, o Cidinho vai. Vai demorar, né, Lelé? Mas tudo bem. Mas isso precisa ficar gravado, né? Eu acho que essa data é uma data muito importante e que passa despercebido. O dia é muito ruim, porque é antevéspera de Ano Novo, né? E as pessoas, né, já têm o feriado do dia 31, do dia 1º, e essa coisa passa batido. As escolas estão de férias. Então, você criando um ponto facultativo, quem quiser fechar, fecha. É óbvio que os mercados não vão fechar, é óbvio que os postos de gasolina não vão fechar, mas a Unesp já fecha, a prefeitura já fecha, percebe? Então, dá para a gente criar cravar essa data e fazer um evento comemorativo, que essa data é muito importante. E lembrar, então, também do trabalho dos membros, tem 2 membros aqui, do próprio Daniel, que trabalhou tanto como voluntário, que teve que ir para o Japão, né? Antes até de Ilha Solteira se passar município, tivemos que ligar para ele lá de madrugada, dizendo, a sua luta não foi em vão, Ilha Solteira hoje é uma cidade de fato, né? E de direito. E Ilha Solteira, além de ter emancipado Ilha Solteira, foi esse grupo que carregou a emancipação de vários outros distritos. Se não fosse esse grupo de Ilha Solteira organizado, que criou uma frente
distrital no estado inteiro, né, que carregou essa frente, porque também a gente sabe que sozinho seria muito difícil. Então esse grupo conseguiu articular aí com todos os municípios, com todos os distritos que estavam pleiteando a emancipação. Conseguimos mudar a lei federal, conseguimos criar uma lei estadual, que é do deputado Edinho, e a partir daí vários municípios puderam se emancipar e Ilha Solteira também foi contemplada nesse processo. Então eu peço ajuda aí dos 9 vereadores, do líder do governo, Beto, do Ricardo, que tem aí a Band, e do presidente dessa casa, para a gente pensar junto aqui de como a gente fazer esse dia 30 de dezembro ser mais lembrado, né? O senhor me dá Lógico. só um pedacinho aí, pequenininho. O senhor Cidinho, da Pão Cidinho, Gostoso que era o Norte, presidente da comissão. recentemente de manhã eu fui lá pegar uns negócios lá e conversando com ele teceu um comentário a respeito de um selo. Eu acho que poderia até fazer essa reunião e ver qual que é essa ideia. De repente eles já têm a ideia já pronta, tal, a respeito desse selo de quando inaugura a obra, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente está discutindo, ver o que é realmente esse projeto que eles têm, que vocês têm, para a gente ver o que pode ser feito para implantar dentro do município. Não sei, fica ao critério deles lá. Mas fazer essa reunião e chamar ele para ele expor. Talvez o senhor já até conheça o projeto do selo. Não. Fazer uma exposição sobre esse selo. Não, eu não conheço. Foi uma ideia, até que o Cidinho conversou mais com os meninos, porque eu praticamente conversei muito rapidamente com ele. Mas eu acho que a gente poderia, se for consenso dos 9 vereadores, a gente fazer uma reunião com a Comissão de Emancipação, com os membros ainda que estão vivos, né? que estão aí. E, então, até para a gente discutir junto e vocês dar sugestões. Falou, acho que no dia 30 pode ser feito isso, isso, isso. E aí os vereadores também dão uma sugestão para a gente poder, né, cravar essa data como uma data muito importante para o município de Ilha Solteira. Eu posso falar com o Cidinho, já está aqui o Lelé e o Daniel, né? E eu acho que não teria problema nenhum. A gente poderia, até aproveitando a vinda de vocês aqui hoje, fazer uma reunião com os 9 para os vereadores nos ajudarem e sugerir alguma coisa para essa data, né? E essa questão do selo eu acho que é importante, mas pode ter outras opiniões de outros vereadores, ou até da comunidade, né? O pessoal que está nos ouvindo, o pessoal que está na plateia, eu acho que pode pensar e nos ajudar, né? Porque é uma coisa da comunidade, né? Não é de 4, 5, né? Nosso trabalho já passou, agora a cidade foi emancipada, mas é uma data histórica, né? Que faz parte da história de Ilha Solteira, que eu acho que a gente precisaria divulgar isso nas escolas, enfim. Então, eu acho que a gente poderia fazer essa reunião, se os vereadores concordarem, a gente marca aí na possibilidade de todos, para a gente estar conversando sobre isso. Obrigado aí, Beto, pela uma parte. Eu queria falar rápido, eu tive uma oportunidade, cheguei um pouco atrasado, mas quarta-feira em São Paulo, teve um evento da questão dos mais médicos, né? Então, foi praticamente distribuído os médicos no estado de São Paulo. Hoje nós vamos ter agora 2.100 profissionais dos mais médicos que vão atuar aqui no estado de São Paulo. Estava lá o Jarbas Barbosa, que é o secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, colocou um pouco do programa. Nós vamos ter aí no Brasil, agora, atualmente, perto de 13.300 médicos no Brasil todo. O Sudeste com 4.000 e alguma coisa, o Nordeste também, o Sul com 2.200, Norte 1.700, Centro-Oeste 893 mais ou menos. E aqui em São Paulo, 2.101 profissionais vão trabalhar aí em todo o interior, em todas as cidades aí, que pleitearam os mais médicos. Gostaria de parabenizar o nosso prefeito, Bento, por ter pleiteado os mais médicos, e nesse dia também foi lá distribuídos os médicos no estado, e está vindo 3 médicos aqui para a Ilha Solteira. Inclusive, parece que são 3 médicos cubanos, né? A gente sabe que tem uma crítica muito grande na questão dos médicos cubanos, principalmente o Conselho Regional de Medicina faz um ataque violento, não só os médicos cubanos, mas a questão do projeto Mais Médicos. Então a gente sabe que até Ilha Solteira a gente tem dificuldade
de contratar médico. Aqui em Ilha Solteira, vocês imaginam no Nordeste e nas periferias das grandes cidades. Então, acho que esse Mais Médico vem ajudar e muito. Os médicos cubanos, o governo federal não pode contratar o médico pessoalmente, ele tem que contratar uma associação. Cuba faz esse tipo de contrato não só com o Brasil, mas com mais de 30 países. Hoje, a maioria dos médicos cubanos atua muito mais fora de Cuba do que em Cuba, porque é um país pequeno e os médicos são muito preparados, né, principalmente na questão de saúde pública. Então, o médico cubano, a mentalidade dele é muito diferente do médico brasileiro, porque hoje não é todos, mas uma boa porcentagem dos médicos brasileiros vão ser médico para ganhar dinheiro. Uma boa porcentagem, não é todos. Tem uns que é por vocação. Agora, os médicos cubanos, não. Os médicos cubanos, quando eles vão ser médicos lá, eles vão por vocação. Inclusive, é um dos menores salários, né, que Cuba paga, inclusive para os médicos de Cuba, para os médicos. Então, é uma profissão muito valorizada em Cuba, mas na questão de remuneração não é. Então, eles vêm para cá com uma outra concepção, eles vêm para trabalhar, eles vão visitar as famílias. Então, vocês vão ver a diferença que é o trabalho de um médico cubano que vai nas casas, que tem um doente, enfim, vai ter uma diferença muito grande. E eu sei também que já tem médicos aqui, viu, Beto? Eu acho que você poderia ajudar nisso. Tem médicos aqui da nossa comunidade já detonando os Mais Médicos. Se eu não me engano, posso até estar falando besteira, mas eu vou conversar com o prefeito. Já foram, inclusive, conversar com o prefeito. Já foram conversar com a Eliana. Então, alguns médicos da nossa cidade não querem os Mais Médicos em Ilha Solteira. Não sei se é medo que os Mais Médicos, de fato, esses médicos vêm para trabalhar com vontade e talvez tenha alguns médicos aqui na cidade que não querem trabalhar com essa vontade toda. Então, nós vamos levantar isso, não vou dizer nome porque senão seria leviandade da minha parte, mas o Bento provavelmente já está sabendo disso e algumas pessoas da Secretaria da Saúde também já estão sabendo disso, está tendo pressão, teve pressão, ainda bem que o Bento, né, não levou muito em conta essa pressão e contratou esses 3 médicos, que eu acho que vai ajudar muito, mas muito, os PSFs que fazem um trabalho na periferia, nos bairros, na área rural. Eu acho que o pessoal vai ajudar muito a saúde de Ilha Solteira. Obrigado, presidente. Ninguém mais... Você vai falar como líder ou não? Vou. Com a palavra, vereador Alberto Santos Júnior, como líder da bancada. Então, senhor presidente, primeiro cumprimentar os munícipes que estão presentes aqui nesta Casa de Leis, os nobres pares. Eu não sei se está passando hoje pela Ilha FM, mas eu acho que se tiver, cumprimentar todos que estão nos ouvindo e todos que nos acompanham aí pelo site da Câmara. Com relação aí a colocação que o vereador Antônio Carlos disse sobre os médicos, já houve uma reunião do prefeito com os médicos e o prefeito já fez a explanação para eles, a questão desses 3 médicos cubanos que estão, já, salvo engano e com a devida vênia, já estão no município. Inclusive, nós já votamos um projeto aqui, que é exatamente para poder a prefeitura estar pagando aluguel de casa, alimentação e... salvo engano, aí colocou até água potável, aí teve um vereador, não sei quem foi, que fez até uma piada, mas é exatamente porque se de repente vai apresentar uma prestação de conta com água e não está água no projeto, pode dar problema. Mas me parece que os médicos, que não era 100%, mas que estava tendo assim uma certa rejeição com relação a esse projeto, já está tranquilo, então já não tem mais esse problema. E eu acho que tudo que é pela saúde é o que eu disse aqui, num determinado momento, quando se discutia a verba que vai para o hospital, e se discutia exatamente a questão de que a verba que a prefeitura manda para o hospital, senhor presidente, que é destinada somente para o pronto-socorro. E eu disse na época que eu defendo que a prefeitura, se tiver dinheiro, tem que mandar dinheiro para o hospital, independente se é pronto-socorro,
independente se é para usar lá dentro do hospital, porque eu acredito que tudo que vem para a saúde, seja do governo municipal, estadual ou no âmbito federal, eu acredito que é louvável. E nós temos, sim, que tentar, desde o vereador, é como dizia o Beija-Flor, né? Eu estou jogando uma gotícula de água no incêndio, mas estou fazendo a minha parte. Então, eu acredito que desde o município, vereadores, prefeito, deputados, governadores, senadores, presidente da República, tudo tem que trabalhar na questão de melhorar a saúde do nosso país. Porque eu vejo da seguinte forma: quando um prefeito, ou um governador, ou um presidente da República chegar na rede de televisão, no rádio, ou até no meio da rua, através de panfleto, e conseguir falar que, é lógico que não vai zerar o problema, mas que diminuiu drasticamente a morte infantil de crianças que, de repente, dentro da maternidade, falar que os idosos já não estão mais morrendo em macas nos hospitais, falar que os exames já não demora tanto para acontecer. Eu acho que isso aí é louvável. E, pensando dessa forma, eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar o prefeito Bento por ter escolhido como a secretária de Saúde a doutora Eliana, e parabenizar a doutora Eliana pelo fato de ter escolhido a equipe que ela escolheu e o trabalho que essa mulher vem fazendo juntamente com a sua equipe na questão da saúde. Eu tenho dito que a saúde está melhorando. Tem lá uma ou outra pessoa que não consegue enxergar. E eu disse outro dia, de 8 anos de governo para o Bento, que a saúde do município de Ilha Solteira vai voltar a ser a saúde quando a CESP era responsável pela saúde do município de Ilha Solteira. Que muita gente fala, naquela época era a saúde que era referência regional, estadual, federal, mas a CESP, ela arcava com toda a despesa do hospital, Então, oxalá se um dia voltar a acontecer na época da CESP. Mas acredito, com esse prefeito, com o trabalho que a Ordem Franciscana, na providência de Deus, tem feito dentro do hospital, vai melhorar e muito. Muito, muito mesmo. É isso, senhor presidente, parabenizar a todos que estão envolvidos com a saúde, com a educação, a questão também da limpeza, senhor presidente. Eu gostaria de falar alguma coisa a respeito da roçagem. Essa empresa que pegou, ela infelizmente começou com pouco funcionário, o secretário Valentim já notificou a empresa, ela já está aumentando a quantidade de funcionários para fazer as roçagens, para ver se agiliza mais aí a questão das roçagens, porque a empresa já iniciou deixando a desejar. E é por isso que eu entendo que toda vez que for fazer algum edital para contratar algumas empresas, eu acho que o prefeito, juntamente com o seu secretário, que mexe com essa área, até pediu algumas opiniões, não só para o legislativo, para alguém que que tem um pouco mais de afinidade, mais conhecimento, para que os editais eles sejam assim um pouco mais completos, até para evitar que algumas empresas que não têm condições de equipamento, de funcionários, possam ganhar o serviço jogando o preço lá embaixo. Não que eu acho que tem que cobrar um preço altíssimo, que esse pregão que teve, a prefeitura está economizando muito, mais de milhões de reais em termos da roçagem. Mas, infelizmente, também uma empresa ganhou e essa empresa não estava preparada 100%, mas, segundo as informações que me passaram hoje, agradeço o secretário Valentim, que eu liguei para ele para falar sobre isso, e ele me passou as informações que a empresa já foi notificada, e aí a empresa contratou uma outra empresa que tem mais gente para ajudar ela para fazer o serviço de acordo com o que estava no pregão. É isso, senhor presidente. Desejar uma semana abençoada para toda a população de Ilha Solteira. Agora, passando para a ordem do dia. Projeto de decreto legislativo número 5 de 2014. Dispõe sobre concessão de moção de congratulação à comissão organizadora Bloco Super Bateria pela realização do Carnaília 2014. Autor, vereador Antônio Carlos da Silva.
Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, pela legalidade. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, pela aprovação. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, pela aprovação. Parecer jurídico é pela legalidade e constitucionalidade, senhor presidente. Em discussão e votação, os pareceres. Quem for de acordo, fica como está. Aprovados os pareceres. Em discussão, o projeto. Com a palavra, o autor do projeto, Antônio Carlos da Silva. Esse projeto está assinado aí pela maioria dos vereadores. É uma moção de congratulação aos meninos que organizaram aqui o Carnaval de 2014, né? Então eles conseguiram trazer aí muita gente de fora, 4.000 pessoas no Carnaval, mostrou Ilha Solteira para várias cidades do nosso estado e para várias cidades de outro estado, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim. Então é um projeto, é uma moção para esse pessoal. Agradecer aqui, de forma especial, o vereador Beto, que teve uma reunião comigo junto com o prefeito e com o pessoal do turismo, né, solicitando para que esse evento fosse realizado aqui na nossa cidade. E brigamos para que não fosse cobrado o que foi cobrado, né, e agradecer também o vereador Luiz Otávio, porque eles iam cobrar R$10.000 de ISS. Aí entramos em contato com a prefeitura, o Luiz Otávio também fez o meio de campo e acabou caindo para R$1.000. Então cobraram 12.000 de aluguéis e R$1.000 de ISS. Então acho que é um projeto praticamente de autoria de todo mundo. Acho que faltou alguma assinatura aqui, poderia até assinar. Então, é sua. Então tá, você podia assinar, por favor. E é um reconhecimento da Câmara a um grupo de pessoas que fizeram um bom trabalho para divulgar a nossa cidade. Eu sei que tem gente que não gosta de carnaval, tem outras pessoas que vão fazer outro tipo de coisas, mas como nós somos uma instância turística, né, um carnaval como esse, que traz quase 3.000, 3.500 pessoas de fora, é muito importante para a divulgação do município. É isso. Obrigado, presidente. Em discussão ainda, ninguém quer discutir. Em votação, a votação nominal. Primeiro a votar é o Baixinho da Zacar. Pela aprovação. Vereador Beto. Pela aprovação. Toninho. Pela aprovação. Cido. Pela aprovação. Kleber. Pela aprovação. Eu voto pela aprovação. Dr. Nilson. Pela aprovação. Ricardo. Pela aprovação. E Tereza. Pela aprovação. Aprovado por todos os presentes. Projeto de Decreto Legislativo número 8/2014. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão ilhense ao ilustre senhor Marco Antônio Leme do Prado, secretário de Gabinete de Estado da Cultura, SEC, e assessor do Departamento de Atividades Regionais da Cultura, DARC. Vereador autor, Luiz Otávio Colos de Paula. Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação pela legalidade. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento pela aprovação. Comissão Permanente de Obras, Serviço Público, Cultura e Assistência Social pela tramitação. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania pela tramitação. Parecer jurídico é pela legalidade e constitucionalidade, senhor presidente. Em discussão, votação aos pareceres. Quem for de acordo, fica como está. Aprovado. Em discussão, o projeto. É só para citar esse projeto, essa pessoa, o Marco, né, a gente não chama de Marquinho, ele trabalha na APA, que é a Associação Paulista de Amigos das Artes. É uma OS que é parceira do Estado, igual mais ou menos é a Baçaí. Então, por que desse título de cidadão ilhense? Porque ele privilegia ele solteira. Ele tem mandado para ele solteira vários eventos durante um ano. O último agora, o mais recente, só para que está mais fresco na memória, foi o show do Orlando Antunes, que teve na semana retrasada. Então, ele é um parceiro muito grande no município, então acho que é de suma importância a gente reconhecer as pessoas que ajudam o município. E o Marquinho é uma pessoa que faz esse trabalho e gosta de ir solteira, é parceiro e precisa ser tem que ser, o trabalho tem que ser enaltecido, lembrado, e esse é a maior honraria que o município pode dar para uma pessoa que faz o bem para o município. Então, parabéns aí ao Marquinho, obrigado, e continue sendo essa pessoa, esse parceiro do município. Em discussão ainda,
Com a palavra, vereador Beto. Senhor presidente, eu gostaria até de sugerir que quando for entregar o título de cidadão para esse jovem, a gente já está até convidando o Beto Acalate a entregar para os dois na mesma data. Esse um compromisso aí, até mesmo ele que me pediu lá, numa viagem para São Paulo, com o Nilson, ele me pediu que fosse, né, se possível, ele faz questão de repente, ser entregue para ele, junto com o Beto Acalá. Então, Beto, assim que tiver a possibilidade dos dois, porque trabalha aqui em São Paulo do Sul, que é o Beto Acalá, e ele trabalha em São Paulo. Assim que tiver a agenda dos dois estiver disponíveis, a gente vai marcar e, com certeza, vai ser entregue para os dois, Beto. Mas, obrigado pela sugestão. Em discussão ainda, ninguém quer discutir, em votação, a votação nominal, o primeiro é o Baixinho da Zacar. Pela aprovação. Beto. Pela aprovação. Toninho. Pela aprovação. Cido. Pela aprovação. Kleber. Pela aprovação. Eu voto pela aprovação, doutor Nilson. Pela aprovação. Ricardo. Pela aprovação. E Tereza Rocha. Pela aprovação. Foi aprovado por todos os presentes, senhor secretário. Veto número 1, 2014, de 1º de abril de 2014. Ementa. Bento Carlos Garbosa, prefeito do município de Ilha Solteira, resolve vetar totalmente o projeto número 4, de 16 de janeiro de 2014, cuja emenda do projeto nos diz: proibição no âmbito do município de Ilha Solteira da inauguração de obras públicas incompletas ou que concluídas não atenda ao fim que se destina e dá outras providências. Autor, Bento Carlos Garbosa. Comissão Permanente de Justiça e Redação, pela tramitação. Parecer jurídico. Legalidade constitucional. Aqui, ó. Mantido. Mantido o veto. Esse é contra o outro é a favor. E esse tem jurisprudência do Tribunal de Minas Gerais. Parecer jurídico, pela manutenção do veto. Era essas. Em discussão e votação os pareceres. Quem for de acordo, fica como está. Aprovados os pareceres, em discussão o projeto. Com a palavra, o Toninho do PT. Eu acho que a gente já falou muito desse projeto aqui na casa. Já teve uma votação, foi aprovado. Ele entrou para votar, saiu, foi aprovado, agora foi vetado, pediu vistas, a vereadora Tereza. Agradecer a vereadora Tereza por ter até pedido vista, até para a gente conversar mais sobre o projeto. E deu tempo até de pesquisar. Eu acho que é um projeto importante. Eu não sei, talvez o prefeito, pelos alguns comentários que eu fiquei sabendo que ele fez, até conversei rapidamente com ele, o projeto não é para o prefeito, né? Ele está dizendo que ele não vai inaugurar a obra inacabada. Mas um projeto de lei, quando aprovado, não é para o prefeito atual. Vai ficar para todos os prefeitos. Então, esse projeto é o seguinte: a partir do momento que ele for aprovado, nenhum prefeito pode mais inaugurar uma obra sem que essa obra esteja concluída. Nem o Bento, nem se o Bento for reeleito, nem quem vir depois do Bento e assim por diante. Então, um projeto para a cidade toda, né? Para a cidade e para todos os prefeitos. E eu vi até alguns comentários no Face dizendo o seguinte: mas isso não precisa nem de lei, que bobagem é essa? Vai inaugurar uma obra inacabada? Realmente, esse munícipe que colocou tem razão, mas não é assim que funciona, né? Nós já vimos várias e várias obras ser inaugurada nesse município, de vários governos, né? E não é só Ilha, aí tem obra do governo federal, obra do governo estadual, que são inauguradas, às vezes, de forma eleitoreira. E vou dizer até, pode ser até do meu partido, algum prefeito do PT já pode ter feito isso, e se fez, está errado. Eu acho que você tem que terminar uma obra, se for uma escola, tem que terminar a escola, você só pode inaugurar a escola se ela tiver com os móveis lá dentro, se tiver tudo funcionando, porque senão vira, né, uma bagunça com o dinheiro público. Então nós estamos vendo obras aqui em Ilha mesmo, como a ciclovia, sendo reformada,
já está reformada, sendo reformada, já foi inaugurada e não foi terminada. Então, pelo menos, né, essa lei inibe isso. Então, é muito tranquilo, eu acho que não é uma lei de um grupo de vereadores que está fazendo, né, só porque não é uma lei eleitoreira, e não é porque o pessoal da oposição que está fazendo e que a gente tem que votar contra. Então, eu acho que essa atitude da Tereza de retirar o projeto, de conversar o projeto, eu acho que é importante, porque essa obra vai beneficiar. E amanhã ou depois pode ter um governo da oposição aí. E aí hoje o pessoal que é a situação vai estar aplaudindo para não deixar um vereador de um outro partido da oposição hoje, pode ser prefeito amanhã ou depois, e não vai poder inaugurar a obra inacabada. Então, é muito tranquilo. Então, eu gostaria de pedir para que todos os vereadores, né, mantivessem seu voto, inclusive o Beto, eu sei que ele é líder, ele é contrário, mas eu acho que dá para fazer uma reflexão. Eu disse aqui na sessão passada, porque a nossa jurídica ela deu parecer contrário a esse projeto, respeito à posição dela, mas nós já temos uma jurisprudência do Tribunal de Minas Gerais, né? Teve um vereador do PR que fez um projeto semelhante a esse, numa cidade de Minas Gerais. O prefeito vetou também, a Câmara derrubou o veto, o prefeito pediu a inconstitucionalidade do projeto e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu pela validade do projeto. Então, em Minas Gerais, nessa cidade, esse projeto está valendo. Então, já tem uma jurisprudência de um tribunal regional. Então, dá para a gente entender que o projeto é constitucional. Concordo com alguns munícipes que é chover no molhado, que não poderia inaugurar a obra inacabada, mas eu acho que aí esse legislativo faz uma lei aí interessante para que futuros prefeitos, né, acredito que o Bento não vai fazer isso, como o Beto já disse, eu acho que não vai mesmo, mas futuros prefeitos não podem inaugurar obra nenhuma sem que essa obra esteja em condições de uso. É isso. Obrigado, presidente. Em discussão, com a palavra o vereador Roberto. Senhor presidente, é só 5 minutos para discutir? Nobres pares, todos que nos acompanham pela 104.9 e pelo site da Câmara, ouvintes, munícipes presentes nesta Casa de Leis, cumprimentar aqui o presidente do sindicato, em nome do senhor José Ernesto, cumprimentar a todos que estão nesta Casa de Leis, cumprimentar a população de Ilha Solteira. Senhor presidente, eu vou ler aqui alguns trechos do veto do prefeito. Primeiro, eu quero deixar claro para a população que esse vereador não é a favor de inaugurar a obra inacabada, nem a nível municipal, nem a nível estadual, nem a nível federal, que é o que a gente vê aí no dia a dia das inaugurações que acontece em vários governos, vários níveis, municipal, estadual, federal, e eu digo federal assim com bastante ênfase, porque atualmente está sendo entregue a alguns estádios. Aí pode dizer, mas isso aí nós estamos falando de municipal. Não, eu digo de federal também, porque tudo que acontece em Brasília reflete aqui no município, e muitas vezes com mais força. Haja vista aí o caso da Petrobras. Então eu vou ler algum trecho aqui, e aí talvez eu tenha até que continuar como líder, porque não vai dar tempo. Eu sei que provavelmente algum vereador vai me contestar, posterior à minha fala, mas o prefeito ele vetou baseado em algumas situações, e eu vou citar algumas delas. A primeira, é constrangedor ao chefe do Poder Executivo Municipal promulgar uma lei da qual tem plenos conhecimento que obras inacabadas não podem ser inauguradas, situação que nunca aconteceu e não acontecerá. A generalização de que não é novidade vermos agentes políticos realizarem cerimônias festivas ou solene para a inauguração de obras
de que não atendam às condições mínimas de serem inauguradas ou mesmo não atendam às finalidades que se originaram. Dispositivo observado na mensagem do projeto que não se reflete a realidade desse governo. Assim, já nesse primeiro momento, não deve ser aceito, aliás, permitindo dizer que a própria sociedade não mais admite estes procedimentos de inaugurar obras inacabadas, para tanto um projeto sem qualquer conteúdo material jurídico específico para a sociedade. Primeiro item que ele coloca. Aí ele continua aqui. Cabe argumentar que existem obras com várias fases de edificação, que inclusive é licitada por fase. Proibir genericamente, fechando os olhos, como sendo obra pública, pode não atingir a finalidade pública daquele investimento específico, dotados de várias fases de execução, podendo a cada fase concluída ser inaugurado, posicionamento que o projeto não permite. Segundo, tem-se ainda aquela situação quando estivermos tratando de obra com recurso de convênio, seja estadual ou federal. Uma vez concluída, o município precisa realizar a prestação de contas, que inclusive tem prazo, cujo governador ou até mesmo o presidente da República vai comparecer para inaugurar o investimento, tirando fotos que está dependendo que inclusive acompanham a prestação de contas. Daí não poder inaugurar porque está dependendo de servidores, que é outra fase do projeto, onde esses não serão inaugurados, mas sim a obra pública edificada. Desta feita, acabou aí os... É isso que eu... né? Desta feita, esta discricionariedade de inauguração ou não de uma obra pública acabada, concluída, é gestão do Executivo Municipal, ou seja, que tem a função de administrar o órgão público, competindo doutrina, bem como na jurisprudência, onde cabe primordialmente esta função de administrar, que se revela em atos de planejamento, organização, direção e execução de atividades inerentes ao poder público. De outra banda, ao Poder Legislativo de forma primacial, cabe a função de editar leis, ou seja, atos normativos revestidos de generalidade e abstração e não de comando ao outro poder, que lhe é vedado. Artigo 2º da Lei Orgânica Municipal. E assim vai. Então, senhor presidente, eu, não como líder do governo, mas como um vereador que pertence à base desse governo, analisando cada item que colocou aqui, aqueles vereadores que viram as justificativas para o veto, então eu me sinto que eu tenho sim que votar pela manutenção do veto. Eu já conversei com alguns vereadores, parece que não teve jeito mesmo, não teve acordo, mas se a gente lê esse veto do prefeito, cada item desse veto, não vai dar tempo de eu ler todos os itens, mas cada item a gente vê que o prefeito está coberto de razão em ter vetado essa lei. Então, o meu voto vai ser pela manutenção do veto. Sei que talvez haverá algumas críticas, mas eu não estou preocupado com as críticas, porque eu entendo que o prefeito está correto, tem essas questões de obras que tem recurso de governo estadual, de governo municipal, federal, muitas vezes até recurso de algum deputado, e aí o cara quer vir tirar uma foto na obra quando termina de... igual teve deputado até que falou, poxa, Beto, não teve jeito de eu ir lá na inauguração da maternidade do hospital, que foi uma verba de R$100 mil que eu consegui para a reforma. O vereador Luiz Otávio conseguiu mais uma quantia para a reforma da pediatria, e assim sucessivamente. Então, nós podemos até, talvez, eu não estou afirmando isso, correr o risco de que algum governador, talvez até vinda verba do governo federal, eles estar até barrando, sabendo que nós vamos estar proibido de estar fazendo essas inaugurações quando as obras são definidas em três etapas. Nós podemos até ter alguma dificuldade nesse sentido.
mas o meu voto vai ser pela manutenção do veto. Estou na base do governo, sou base do governo e vou agir de acordo com o que age até a nível federal e a nível estadual, aqueles que fazem parte da base do governo. Se os senhores dão uma analisada nos vetos que foram apresentados pela presidente Dilma, nenhum veto foi derrubado na Câmara Municipal, na Câmara Federal e no Senado. Os vetos foram mantidos, porque a base, elas entenderam que teriam que manter os vetos até para não estar aí, talvez, como que eu poderia dizer, engessando a presidente da República. Haja vista que nós até deixamos de votar agora os requerimentos, nós não votamos mais, mas a nível federal, a nível estadual, requerimentos, abertura de CI, de CPI, tudo continua sendo votado e, quando não é aprovado, é arquivado. Isso a gente tem visto dia a dia, dia a dia. Eu estou com mais ou menos umas 8, 9 semanas, talvez 10, que eu peguei a revista Veja e eu li aqui um trechinho da revista Veja sobre a Petrobras. E eu nem li, só comentei que voltaria a falar sobre aquilo ali. E realmente hoje a gente vê o que está acontecendo e é só pegar e assistir a televisão que a gente vê o que está acontecendo no Congresso, na Câmara dos Deputados. É isso, senhor presidente, o meu voto vai ser pela manutenção do veto. Em discussão ainda, com a palavra o doutor Nilson. Desculpa, Ricardo. Obrigado, boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, a todos que acompanham mais uma sessão legislativa. Quero aqui fazer uma saudação especial a alguns representantes de entidade. Aqui é o Cândido, presidente da Associação Comercial, seja muito bem-vindo, Cândido. Euler, presidente do Observatório. O Valdeci, nosso amigo, agora à frente do Sindicato do Servidor Municipal, seja muito bem-vindo, Valdeci, muito bom ter a sua presença aqui. Nosso sempre vereador Ademir Zagato, professor Osmar, presidente do Movimento para o Bem da Ilha. Lelé, nosso amigo Daniel, desculpa, seja muito bem-vindo, Daniel. Está aqui minha querida vizinha Mirela, com o namorado André, seja bem-vindo. Eu preciso vir aqui, até segurei, eu falei, acho que está muito tranquilo esse veto, né, porque, na verdade, esse projeto foi aprovado, ele tinha sido aprovado, né, até porque os vereadores conhecem o conteúdo e sabem da importância desse projeto para a nossa cidade. E a gente sabe também, né, Toninho, que 99,9% das vezes, quem faz manifestação para o prefeito acaba sendo o jurídico, né? E o jurídico, a gente sabe que parecer, ele parece. É igual aquela propaganda do Denorex, parece, mas não é. E aí a gente vê aqui essas... Você viu, eu fui longe, né? E a gente vê aqui as motivos e razões de veto, igual o vereador Alberto leu aqui agora, né? E a gente até fica... seria cômico se não fosse trágico, porque é trágico pelo que é investido do dinheiro público em obras inacabadas, é trágico por tudo que está aí, por se fazer pela população, e a vereadora Roberta até leu aqui, né? O item 1 aqui da razão do senhor prefeito. É constrangedor ao chefe do Poder Executivo Municipal promulgar uma lei da qual tem pleno conhecimento que obra inacabada não pode ser inaugurada. Situação que nunca aconteceu e não acontecerá. Mentira. Ponto. A generalização de que novidade, e depois coloca dispositivos observados da mensagem do projeto que não se reflete a realidade desse governo. Assim, já nesse primeiro momento, não deve ser aceito. Aliás, permitindo dizer que a própria sociedade não mais admite esses procedimentos de inaugurar a obra inacabada. Até nesse sentido, eu quero parabenizar o vereador Antônio Carlos por estar ouvindo um clamor da sociedade e propor um projeto desse aqui. Eu quero lembrar algumas obras aqui que o próprio prefeito Bentes Garbosa, enquanto prefeito, obras que ele inaugurou sem estar acabada. Cozinha da Tisa, que foi inaugurada lá, e eu não sei o que virou a Cozinha da Tisa, que na verdade a Hatsumi usava. Casa da Cultura, inaugurou a Casa da Cultura sem estar acabada, inclusive com a verba do Mercadante, que depois meteram a marreta na Casa da Cultura para refazer a reforma e perdeu, naquela época, se não me engano, era R$70 mil do Mercadante que usou. Então, foi o prefeito Bentes Garbosa naquela situação que inaugurou. Tanque de leite, que a empresa do ex-vereador Sestari instalou no Estrela da Ilha, e quem foi lá poder fazer a inauguração como prefeito foi o então prefeito Bentes Garbosa. E estão lá abandonados todos os tanques de leite. Se não fosse a Coapar
instalar um tanque particular, não teria nenhum tanque de leite no assentamento para recolher o leite do assentado. Então, a prefeitura não dá assistência, o projeto foi vergonhoso, foi um projeto sem planejamento, sem projeto, inclusive hoje o assentado entrega leite para Pereira Barreto, porque a prefeitura não tem a dignidade de comprar o leite do assentado. O assentado entrega o leite a 92 centavos hoje, a prefeitura compra 1,70. 1,70 a prefeitura pagou na licitação do leite, enquanto o assentado, que tinha lá 5 tanques de leite, fornecidos gratuitamente pelo MDA, verba do MDA que veio para poder instalar, foi instalado de qualquer jeito, e quem inaugurou foi Bentes Garbosa. A Avenida Atlântica, que ficou lá, foi inaugurada sem ser acabada, sem infraestrutura, sem galeria de água pluvial, sem a rede de esgoto, e quem inaugurou foi Bentes Garbosa. E, por fim, o Recanto das Águas, que quem também inaugurou, enquanto prefeito, foi Bentes Garbosa. Então, esse discurso aqui, de que é uma vergonha, é vexatório, isso ou aquilo, não cabe. Pode até ser, que eu não consigo lembrar, que essa atual administração não tem inaugurado obra inacabada, mas o prefeito atual já inaugurou obra inacabada. E o mestre disso, talvez tenha sido a escola dele, foi Edson Gomes. E aí o vereador Roberto, às vezes, busca longe, né? O governo federal, a Petrobras, tal, não precisa ir longe. Só vasculhar aqui em Ilha Solteira, até porque nós somos vereadores e parlamentares locais, aí no fórum, é só ver quantas ações civil pública tem contra Edson Gomes. Quantos mil ou quantos milhões de reais já se tem pedindo bloqueio do nosso ex-prefeito, do qual o vereador Alberto foi líder do governo. Então, se teve, até por denúncia, liderança de governo, liderança de quadrilha, pelo qual Edson Gomes é denunciado, o vereador Alberto foi líder daquele governo. Só da Concesp é 700 mil reais. Só da Concesp, do concurso que teve, já tem 700 mil reais de bloqueio. Então, tem EPI, tem... se for colocar aqui quantas denúncias tem, quantas ações que já bloqueou o bloqueio de bens, não precisa ir em Brasília, não precisa em São Paulo, é só a gente reportar a Ilha Solteira e ver o que está acontecendo. Então, acho que isso aqui é mostrar vergonha na cara esse projeto, é poder trazer para a Câmara o clamor da população, é por isso que eu parabenizo o Toninho pela autoria do projeto, mas parabenizo também os vereadores que votaram favoráveis e estão ouvindo o clamor, porque aqui cada um representa uma parcela da população. Então, dizer aqui que esse discurso aqui lindo, eu tenho certeza que o prefeito, na verdade, ele encaminha um parecer e ele tem assessoria jurídica para isso. Mas o discurso, como diz um amigo meu chamado Enio, às vezes a voz dele fala tão alto, assim, a vida fala tão alto e as ações, que eu não consigo ouvir a voz. Então, falar que isso aqui não acontece, que nunca aconteceu, mentira. Inclusive, aconteceu na gestão dele enquanto prefeito. Então, essas são as obras que ele inaugurou inacabada. O prefeito Edson Gomes foi o rei. Não, vai ser difícil superar ele, entendeu? Em obras inacabadas, em projetos maravilhosos e fantasiados não acabados, entendeu? Então, o vereador Beto, até eu falo Beto, porque, até com todo o respeito, Beto, entendeu? Mas o senhor é líder do governo, entendeu? Então, a gente vem aqui, e aqui não é embate, não é combate, mas é defesa de pontos de vista. O vereador Beto defende a base governista, nós temos o ponto de vista com um outro enfoque. Então, o Beto sempre vem e lembra da conquista das águas, do patê de fígado de ganso, lá no Congresso. Graças a Deus não foi para frente. E se tivesse ido para frente, temos que lembrar de novo que o ex-prefeito Dilson César não apoiou o nosso prefeito, apoiou o prefeito Bentes Garbosa. Se tem a curriola do Dilson, não é a nossa, é a do Bento. Tanto que ele está no governo, ele é governo. A Flora foi enxotada do governo, mas está lá ainda com o rabinho preso. Então, só para a gente poder lembrar, trazer o histórico para a população, para poder lembrar quem é quem, como cada um está propondo o projeto, atendendo ao anseio de quem e como cada vereador tem votado. Então, nesse sentido, eu quero voltar já e já parabenizo os vereadores, mesmo da base da situação, que estão atendendo aqui projeto, proposta, algo de concreto, pelo amor de Deus, pelo bem da população. O veto do prefeito, eu não vou ler, porque o Beto leu alguma coisa, tem mais do que ler, mas aí, se a população quiser, está à disposição, mas aqui é uma vergonha as razões do veto. Até porque, se é feita uma lei, é para que aquela pessoa que é ocupante do cargo eletivo cumpra. Nós não somos vereadores, nós estamos vereadores. Bentes Garbosa não é prefeito, ele está prefeito. Então, cada um constrói a sua vida profissional, carreira profissional, mas agente político está e não é. Então, ele faz ou aprova leis em benefício da população, e nesse sentido aqui, o prefeito não tem que declinar sobre opiniões próprias dele. Ele tem que sancionar, por quê? Porque outros prefeitos virão, ele não é prefeito eterno,
e a obrigação dele é cumprir a lei, assim como todos nós, réis mortais. Então, quero parabenizar mais uma vez a todos os vereadores que apoiam esse projeto, a todos aqueles que clamaram pela oitiva da Câmara. Que a Câmara ouvisse o clamor, porque não é mais admissível tanto dinheiro público, tanta emenda parlamentar, tanto repasse de verba federal ou estadual e tanta obra, tanta lambança inacabada e o povo clamando aqui por ajuda e atenção dos parlamentares. Então, o mínimo que nós podemos fazer é aprovar essa lei para o bem da nossa cidade e como resposta, no mínimo assim, pelo respeito que nós temos que ter pelo cidadão que merece obras eficazes que atendam ao anseio da população e não chafarizes, fontes e daí por diante inacabados, abandonados e o dinheiro público indo pelo ralo. É isso, senhor presidente. Em discussão ainda, com a palavra o vereador Ricardo Casagrande. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente, ilhenses que nos acompanham em suas casas, que me traz essa tribuna mais uma vez. Eu fico até chateado de vir aqui, viu, nobre vereador Toninho? Porque eu acho que o que devia ser regra nesse país acaba se tornando uma exceção, né? Eu acho uma discussão extremamente desnecessária isso que nós estamos colocando. E evidentemente, como diz o nobre vereador Toninho, já tem várias jurisprudências, mas isso eu acho que teria que ser uma lei para todos, e não vamos falar aqui de oposição, de situação no município, no estado ou no governo federal. Eu acho um absurdo, enquanto homem público, alguém querer inaugurar uma obra sem que ela esteja funcionando apenas no afã de se tirar proveito político, numa obra eleitoreira. Eu não tenho vergonha nenhuma, quando for necessário, de vir aqui e, se for preciso, mudar a minha opinião. Aliás, até recentemente, nós estávamos numa outra discussão, do mesmo parâmetro, não sei se o senhor vai lembrar, nobre vereador Nilcinho, a respeito de uma discussão de que o senhor fez um projeto de lei fazendo com que todos os estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas colocassem uma placa, hotéis, motéis, restaurantes, bares similares, colocando uma placa alertando sobre o abuso sexual. Crianças e adolescentes. E aí veio o veto do prefeito, e eu, como diz o vereador Alberto Santos Júnior, nobre colega, também sou da base do prefeito. E acredito que realmente o Bento vá, ao final da sua gestão, fazer um grande trabalho. Agora, não é porque eu sou da base do prefeito que eu tenho que comulgar com algumas coisas. E já naquela oportunidade dizia que o que nós discutimos é um absurdo, que isso é realmente necessário. Tanto é verdade, eu não sei se vocês têm conhecimento, e gostaria de parabenizá-lo, o nobre vereador, que acabou antecipando, porque nós estamos acompanhando através da grande mídia uma campanha feita pelo governo federal, através do Ministério da Justiça, de uma ampla conscientização do abuso sexual de crianças e adolescentes, principalmente agora no mês de junho e julho, por ocasião da Copa do Mundo, para tentar se evitar ao máximo o turismo sexual no país, inclusive criando um disque denúncias de 191. Então, são discussões que eu acho extremamente desnecessárias. Quem sou eu para querer contestar qualquer um dos nobres vereadores que aqui estão? Mas eu entendo, conforme foi colocado em alguns itens de justificativa do prefeito Bento, e eu não quero entrar no mérito da questão do que foi lá atrás, eu tenho plena convicção de que este projeto não é para o prefeito Dr. Bento. Ele não vai, nesses 4 anos de administração, fazer esse tipo de inauguração de uma obra inacabada. Isso vai ser realmente para futuras administrações. Agora,
Em relação ao que diz algumas justificativas em relação ao do porquê que ele manda este veto para esta casa, eu concordo com a principal delas, de que realmente a sociedade não permite mais esse tipo de conduta de nenhum homem público, quer seja no município, no estado ou no governo federal. E isso tem acontecido sistematicamente, sem falar aqui de nenhum tipo de partido, apenas de políticos que querem tirar proveito desse tipo de obra. Em relação a você ter, outra justificativa apontada aqui pelo nobre companheiro, meu amigo vereador Beto, a questão do prédio físico pronto, e de repente você não puder fazer esta inauguração, por uma série de fatores, entre elas talvez o convênio para a contratação de funcionários, ou até mesmo convênio para aquisição de equipamentos para que esse prédio realmente possa funcionar. Eu entendo, na minha humilde opinião, que se ainda não existe este convênio para a contratação de funcionários ou para aquisição de equipamentos, a obra não deve ser inaugurada, mesmo que o prédio esteja pronto. Ao meu ver, e nós podemos citar como exemplo aqui, a nossa creche que nós vamos ter, aliás, uma creche belíssima, ali no Jardim Aeroporto, no Nova Ilha. O que adianta o prédio estar pronto se nós não temos o material humano e nem mesmo os equipamentos para fazer com que essa creche efetivamente possa atender as nossas crianças? Então eu tenho certeza absoluta que o prefeito Bento vai, tirando como exemplo, e eu acho que assim deve ser o procedimento de todos os homens públicos, inaugurar esta obra à medida em que ele tiver tudo à sua disposição. Vamos partir do princípio que na próxima segunda-feira a creche está apta a funcionar e a receber as nossas crianças. Prédio físico pronto, equipamentos adquiridos, corpo de funcionários já estabelecidos. Começa a funcionar na próxima segunda-feira. Que se faça a inauguração com todos os louros na sexta-feira. Então, eu, sinceramente, algumas coisas eu não consigo entender, e não é aqui em Ilha Solteira, e respeito a opinião de todos, mas repito, nós moramos num país que, infelizmente, ainda existe esse tipo de procedimento de pessoas, de homens públicos que querem se aproveitar de obras eleitoreiras. E isso tinha que ser regra no nosso país. Inauguração de obra só pode se dar quando ela efetivamente está pronta para ser usada pelo cidadão deste país. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão ainda, ninguém querendo discutir, vou pôr em votação o veto do senhor prefeito. Baixinho de Zacar. Permanece o veto ou derruba o veto? Derruba o veto. O Beto. Pela aprovação do veto. Toninho. Pela derrubada do veto. Cido. Pela reprovação do veto. Kleber. Pela derrubada do veto. Eu também voto para o veto ser derrubado. Dr. Nilson. Pela derrubada do veto. Ricardo. Pela derrubada do veto. E Tereza. Pela derrubada do veto. O veto foi derrubado por 8 votos a 1. Próximo, seu secretário. Veto número 2, 2014, de 1º de abril de 2014. Ementa. Bento Carlos Garbosa, prefeito do município de Ilha Solteira, resolve vetar totalmente o projeto de lei número 3, de 16 de janeiro de 2014, cuja ementa nos diz: publicidade dos atos dos conselhos municipais de caráter deliberativo e da outras providências. Autor, prefeito Bento Carlos Garbosa. Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação pela tramitação. O parecer jurídico. O parecer jurídico sugere que não seja acatado o veto.
bem como reitero o parecer jurídico protocolado sob o número 72, aos 23 de janeiro de 2014, nessa secretaria. Em discussão e votação os pareceres, quem for de acordo fique como está. Aprovados os pareceres, em discussão o projeto, com a palavra Toninho do PT. Esse projeto é um outro também que foi aprovado por 8-1 e foi vetado pelo prefeito. É um projeto que pede para os conselhos municipais dar transparência no trabalho deles. Ou seja, o Conselho Municipal de Saúde vai se reunir. Então sai na página da prefeitura a data que ele vai se reunir e a pauta, o que vai ser discutido. Porque qualquer cidadão pode participar de uma reunião do Conselho Municipal de Saúde, da Cultura, das cidades, enfim. O cidadão só não tem direito a voto, mas ele pode, inclusive, ele tem até direito à voz. Então, o projeto pede isso, né? E pede outras coisas, por exemplo, a estrutura do Conselho, o regimento interno do Conselho, as pautas, e depois que aconteceu a reunião, as atas, que as atas sejam publicadas até para o cidadão estar sabendo como é que vai funcionar as coisas a partir daquela reunião. Por exemplo, eu já tive em várias reuniões do Conselho Municipal de Saúde, e lá eles deliberam como é que vai ser o transporte de paciente para fora do município. Já deliberaram sobre isso. Então tem um monte de cidadão que utiliza esse transporte, então é interessante ele saber como é que vai funcionar. Estou dando um exemplo do Conselho Municipal de Saúde. Aí tem Conselho Municipal de Turismo, enfim. Ao fazer esse projeto, eu mandei um ofício para todos os presidentes de conselho solicitando sugestão para o projeto. Então, aqui fala um pouco do que é, aqui, ó, tendo em vista que os conselhos municipais são gestores de política pública, canal efetivo de participação, que permite estabelecer uma sociedade na qual a cidadania deixe de ser apenas um direito, mas uma realidade, cuja sua importância principal está no seu papel de fortalecimento da participação democrática da população, na formulação e implementação de políticas públicas. Coloco mais algumas coisas e no final eu coloco. Na oportunidade, convido Vossa Senhoria e demais membros do Conselho para que encaminhem sugestões com o fim de aperfeiçoar esse projeto. Então, mandei para o seu Mauro, Conselho Municipal de Saúde, Valéria Cristina, presidente do Conselho Municipal de Entorpecente, Maria de Fátima da Silva Coxiama, presidente do Conselho Municipal de Educação, Maria de Fátima da Silva Coxiana, também presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, Geraldo de Souza, presidente do Conselho Municipal da Pessoa Deficiente, Fátima Alves Niedo, presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Jaqueline Alves da Silva, presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, Florips Antiqueira da Silva, presidente do Conselho Curador do Funedisa, Gabriela Baldoino Gomes, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, João Batista Neto, presidente do Conselho Municipal do Idoso, Gersina, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Olair José Zipão, presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, César Roberto Ferraz, presidente do Conselho Diretor do Programa de Desenvolvimento, José Roberto da Costa Salles, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, José Roberto da Costa Salles, presidente do Conselho Municipal das Cidades, enfim, todos eles devolveram, faltou, se eu não me engano, 2 ou 3 conselhos. Então, para vocês verem a quantidade de conselhos que a gente tem na cidade. Nem eu, que sou vereador, não sabia que tinha tanto. Agora, vocês entram na página da prefeitura, porque no veto, o prefeito disse que já está fazendo esse trabalho. Entra na página da prefeitura e vê se tem uma linha de qualquer conselho do município. Então, nós acabamos de ter uma festa aqui do pescador, que o Conselho Municipal de Turismo não se reuniu. Vamos ter uma festa agora, o Motofest, que o próprio prefeito falou que tinha que ter o aval do Conselho Municipal de Turismo, mas eles nunca se reuniram num ano e 4 meses de governo. Nunca se reuniram. Aliás, 90% desses conselhos nunca se reuniram. Então, esse projeto força, né,
os conselhos a se reunir e dar uma sugestão, né, e dar uma resposta para a população. Então, tem uma forma muito grande aqui da população estar participando. Então, quem sabe, se eu estou sabendo aonde vai ser a reunião, o que foi discutido na reunião, como é que foi o posicionamento das pessoas, aí a comunidade pode ter uma vontade maior de estar participando. Tive conversando com alguns vereadores, o Ricardo levantou uma questão interessante, e o Beto também já tinha levantado, e me parece que algumas pessoas de alguns conselhos também levantaram. No projeto diz o seguinte, endereço de correio eletrônico dos membros e suplentes do conselho. Então, a gente pede que o prefeito coloque o endereço eletrônico. Foi falha aqui minha de não colocar o endereço do correio eletrônico institucional, não é o pessoal. Porque aqui na Câmara, nós vereadores, cada um tem que ter o e-mail pessoal, mas nós temos um e-mail institucional da Câmara, né? Então tem alguns vereadores que estão preocupados com isso. Nós não podemos emendar um veto, tá? Mas eu estou fazendo a sugestão, vereador Ricardo, porque nós podemos aprovar esse veto e já assim que ele for publicado, na semana que vem nós podemos fazer uma emenda aqui. O vereador Ricardo também tinha sugerido conversar com os conselhos e para os conselhos fazer um e-mail institucional. Vereador, mas, o senhor me permite uma parte? Lógico. Eu acho que a propósito de a gente fazer essa emenda, caso esse veto seja derrubado, independente disso, de que esta casa possa, através do seu presidente, fazer um ofício endereçado a todos os conselhos, já solicitando um e-mail institucional de cada um desses conselhos e depois, posteriormente, fazendo essa emenda, estabelecendo este e-mail institucional para cada um dos conselhos. É uma sugestão. Não, eu acho ótimo, né? É uma sugestão muito boa, mas mesmo assim, eu gostaria até que todos os vereadores ajudassem nessa emenda, porque aí fica cravado aqui como lei, né? Amanhã ou depois não precisa ficar nenhum conselheiro constrangido de participar de um conselho e o e-mail pessoal dele e ir lá para o site da prefeitura, né? Apesar que as pessoas voluntárias não estão muito preocupadas com isso. Mas como teve algumas preocupações, eu conversei com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, ele colocou que não é contrário ao projeto, que ele é favorável ao projeto, mas fez essa ressalva de alguns membros. E ele tem razão, né? Então, até nós vereadores aqui, tem vereador que não coloca no cartãozinho nosso, não coloca o e-mail pessoal dele, né? Coloca o e-mail, nome do vereador, @câmara e assim por diante. Então, a gente faria essa emenda e para até estar preservando o nome dessas pessoas. Mas eu acho que o projeto é interessante e esse projeto só vai ajudar as pessoas a participar dos conselhos e os conselhos trabalharem e se movimentarem, né? Porque a metade dos conselheiros, na maioria dos conselhos, é indicada pelo prefeito e a outra metade é indicado pela sociedade. Mas, geralmente, quem preside o conselho é a pessoa que o prefeito indicou. Então, muitas, não estou dizendo que é todos, mas muitos sentam em cima, o conselho não se reúne e aí não funciona. E tem parcela da população que, às vezes, aí tem vontade de participar. Então, talvez, estando lá, uma página no site da prefeitura, com os conselhos, eu entro lá, Conselho Municipal de Saúde, aconteceu isso, isso, isso. Conselho Municipal da Cultura, aconteceu isso, isso, isso. Então, eu acho que vai ser benéfico, né? E o mundo está andando assim, né? Já tem, eu acho que o Observatório também está ajudando muito nisso, né? Nas leis, as leis federais, as leis estaduais, dessa questão da transparência. Então, eu acho que o governo tem que ser transparente e tem que mostrar aí, de toda forma, uma vontade para a população participar. E eu gostaria, inclusive, de participar, eu acho que a população poderia até participar nas discussões das obras dos municípios, né? Porque a gente está vendo que fazem obras absurdas, como essa inacabada aqui do Balão, de 2 milhões de reais para fazer uma fonte luminosa. Eu acho que até isso o Conselho Municipal da cidade tem que fazer uma discussão aberta, né? Às vezes os membros não são sequer convidados, os membros da comunidade, né? Então, aí seria muito legal. Não, vamos discutir. Agora, o prefeito está propondo fazer... Você dá só mais um minuto, presidente, que eu encerro? O prefeito está propondo fazer com uma verba de idade um monumento lá na entrada, no Balão ali do centro de treinamento. Um monumento de 350 mil reais de homenagem à energia. Não vou dizer que eu sou contra ou se eu sou a favor, mas 350 mil, um monumento ali,
eu acho que deveria ter uma audiência pública do Conselho Municipal da cidade, do Conselho Municipal do Turismo, discutir essa questão e ver o que a comunidade acha, fazer uma audiência pública. Acho que o prefeito poderia fazer isso. Ter uma conversa com os 9 vereadores, que hoje que eu conversei, inclusive, com alguns vereadores da base, não sabiam disso, nem os vereadores da base. Percebe? Então, se isso está lá na página do Conselho, se os conselhos discutiram e deliberaram sobre isso, então aí a comunidade fica sabendo, né? Então, eu acho que é muito importante esse projeto. Eu acho também que, se aprovado, a Câmara vai dar uma contribuição importante para a nossa comunidade. Obrigado, presidente. Em discussão, com a palavra, vereador Alberto. Eu só queria pedir até, porque o vereador Antônio Carlos disse que conversou com alguns vereadores da base que não estava sabendo desse monumento. Eu gostaria até dos vereadores que não estivessem sabendo da base se manifestar, porque, salvo engano, aí foi colocado para todos os vereadores, os monumentos foi mostrado, foi... Então, eu gostaria até que os vereadores da base que não sabiam desse monumento se manifestar que não sabia. Olha, só quem não foi na reunião, que não... Bom, eu não fui na reunião, não sabia, só que eu já falei isso até para o prefeito e para a primeira-dama, que muitas vezes que a gente participa de reunião, não é para decidir nada, e sim só para ser informado do que foi decidido. E eu não me foi sugerido, né, perguntado o que eu achava desse monumento. Tá? Eu não fui na reunião. Então, por isso eu estou assumindo em público, eu não sabia, soube depois que até lá em São Paulo, semana passada, né, atrasada, o Bento mandou o Francisco West pediu para mandar um e-mail para ele, uma cópia lá para a gente ver e tal, que eu tive conhecimento. Mas o que é fato, isso aqui, quem quiser discordar de mim, está aí aberto o microfone, que muitas vezes das reuniões que a gente participa, não é para discutir e para acertar, e sim para ser informado do que já foi decidido entre eles. É mentira, vereadores? Não, eu discordo, senhor, porque quando foi colocado os monumentos, foi ainda pedido para os vereadores escolher qual que seria melhor. E aí cada vereador, um falou eu escolher, esse outro, aquele que deu maioria, ele foi escolhido. Para mim, as reuniões que eu participei até hoje com esse governo, não foi somente para informar. As reuniões que eu participei, foi pedido opinião, sim. Posso falar? Pode. Você está na sua fala? Está na sua parte, vereador? Não sei se está na sua fala. Então, vereador Beto, eu concordo com você, mas eu acho até que os vereadores da oposição também podem ser ouvidos, não tem problema nenhum. Agora, o mais importante, além dos vereadores que representam a parcela da população, mas eu sei que tem membro do Conselho Municipal das cidades aqui. Eu acho que isso não foi discutido lá. Não foi. No Conselho Municipal de Turismo, como eles nunca se reuniram, isso não foi discutido lá. Não teve nenhuma audiência pública, então são verbas muito altas. 350 mil no monumento, 2 milhões numa fonte luminosa, entendeu? Tem mais agora, parece que vai ter uma ciclovia que vai sair, ciclovia e eu acho que pista de pedestre, que vai sair do Balão até a Alameda Paraná, do Balão da Rede Gigante até a Alameda Paraná. Não sou contra, não estou dizendo que sou contrário a isso. Mas como são verbas muito altas, qual o problema disso ser discutido com os conselhos, que tem bastante gente da comunidade, e ser discutido talvez em audiência pública? Olha quantas pessoas tem na Câmara hoje. A gente percebe que as pessoas começam a se interessar. E tem muita gente que não está aqui, mas está ouvindo, está na internet. Percebe? Então o povo quer participar. Então eu acho que é importante ter reunião com os vereadores, com os 9, mas é muito mais importante ter uma reunião com toda a comunidade para a gente ver o que é benéfico, o que vai favorecer a maioria da população. Por isso que eu acho que esse projeto vem em boa hora, porque aí nós vamos começar a cobrar dos conselheiros, né? Tem vários conselheiros que falam, mas e aí, que história é essa? Ele, não estou sabendo, mas aí ele vai cobrar o presidente, e assim por diante, né? Em discussão... Eu posso discutir daqui mesmo? Lógico. Só apenas 2 minutos. Lógico. Apenas para acrescentar o que o nobre vereador Antônio Carlos disse, da nossa preocupação, porque nós somos procurados por algumas pessoas dos conselhos e também por alguns interlocutores do prefeito Bento, e é muito claro aqui o artigo 1º desta lei, e no item 2º, que diz que tem que dar publicidade a endereço de correio eletrônico dos membros e suplentes do conselho. Então, a nossa preocupação é justamente essa, de se deixar bem claro de um e-mail institucional, porque eu tenho, por exemplo, aqui, o Toninho já citou a questão do Mauro, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde, que ele diz aqui justamente isso, né, em resposta ao ofício, informando que é a favor
deste projeto, porém, não sendo autorizado por estes a liberação para conhecimento público de seus endereços eletrônicos pessoais. E eu tenho aqui também um ofício do Conselho Municipal do Idoso, cujo presidente é o senhor João Batista Neto, dizendo também, da mesma forma, que o acesso aos membros do Conselho Municipal do Idoso ocorre através do e-mail institucional do setor, que dá suporte técnico ao respectivo conselho, sendo social@ilhasolteira.sp.gov.br. Não estamos autorizados a fornecer o endereço eletrônico particular dos membros do Conselho. Então, para deixar realmente isso muito claro nesse projeto, se esse veto for derrubado, posteriormente fazer essa emenda e colocar realmente este e-mail institucional dos participantes desse Conselho. Era só isso, senhor presidente. Em discussão ainda, com a palavra o doutor Nilson. Senhor presidente, mais uma vez eu queria parabenizar o Toninho pela propositura do projeto e lembrar aqui que o intuito nosso é sempre fortalecer as instituições, os conselhos, como o Toninho citou aqui, na verdade todos eles, né, na sua maioria é composto no mínimo pela metade de pessoas indicadas pelo prefeito e alguns deles até a maioria composta de pessoas indicadas pelo chefe do executivo. E o que nos causa estranheza é muitas vezes as pessoas participarem de um conselho, Beto, Ricardo, os vereadores, e a pessoa, você vai para a reunião do conselho, como eu fui em uma reunião e me causou estranheza, professor Osmar, e a pessoa indicada pelo prefeito falar, o que eu estou fazendo aqui? O que esse conselho faz? Qual que é a função desse conselho? Eu tive, acho que até hoje, na única reunião do Conselho de Segurança Alimentar. Eu vou citar aqui o conselho, entendeu? Conselho de Segurança Alimentar. Grande parte, mas grande, até inclusive dos assentados, das fazendas, dos produtores, não sabem qual o papel do Conselho de Segurança Alimentar, que é garantir quantidade e a qualidade que o alimento é fornecido. Então, você entende que são uma série de ações que é feita em prol da comunidade? Eu falo assim, como você pode falar em quantidade e em qualidade se nós não temos um conselho treinado e formado para isso? Se nós não temos um conselho representativo? Se nós não temos, por exemplo, um poder executivo que consegue fazer pelo menos uma chamada pública para poder adquirir o alimento da rocinha familiar, dos assentamentos, das fazendas. E você vai falar o quê? Incentiva o pequeno produtor, se você não consegue criar política e sequer formalizar a lei federal que exige, ela obriga o prefeito a comprar no mínimo 30% desse pessoal. Então existem uma série de programas federais, estaduais, que incentivam, que dão recurso, PA, PNAE, PEPAS, que ajudam a agregar renda para o trabalhador, mas o município sequer implementa esses projetos para o município. Uma coisa que eu sempre cito aqui ligado na agricultura familiar e à produção de alimento. O nosso município de Ilha Solteira sequer possui o SIM, que é o selo de inspeção municipal. Então, esses tempos atrás, a nossa primeira-dama teve o comentário que ela queria fechar a feira, que o pessoal não tinha autorização, que não tinha ali a certificação. A quem cabe esse papel? Não é o assentado, não é o pequeno produtor, isso é o papel da prefeitura. Porque ela tem que criar a estrutura, os mecanismos e conseguir ele ter os técnicos para poder certificar a quantidade e a qualidade do alimento para ele ser fornecido. Então, a administração pública se prende na sua omissão, na sua incompetência, para, às vezes, burocratizar o processo. Os conselhos. Qual conselho funciona efetivamente aqui na Solteira? Eu só conheço do trabalho do Conselho Municipal de Saúde. Eu estava até conversando com o Luiz Otávio, nosso presidente. Nem o da educação se reúne com constância. Agora o Toninho leu aqui a gama e a quantidade de conselhos municipais que nós temos no município. Como que funciona esse conselho? Como que nós podemos exercer o papel fiscalizador de vereador se nós sequer sabemos quando o conselho reúne, aonde reúne e se reúne? Até porque o caráter do conselho não é só mais consultivo, também é deliberativo. Se o conselho se reúne, discute e delibera, o prefeito não é a faculdade, é a obrigação do prefeito obedecer ao que o conselho definiu. Então isso aqui começa a discussão já. Como que a gente consegue ter um planejamento e um orçamento eficaz se o prefeito não ouve os vereadores na elaboração do orçamento?
se o prefeito não ouve os conselhos para elaborar e indicar quais as prioridades do município. Então, é uma sequência. A Câmara não tem condição de fiscalizar porque não tem um conselho bem formado. O conselho não atua porque não tem respaldo. O executivo não atua porque não tem planejamento e não tem articulação de todos os lados. Então, é tudo uma cadeia. Então, é importante colocar isso aqui, porque tudo volta naquela história, Luiz, do planejamento. O que a gente quer aqui? Até é parabenizar, porque o que a gente quer é conselho atuante. Os conselhos atuantes aumentam a representação da população. Com isso, a gente vai ter projetos e propostas voltadas ao principal anseio do povo. Fugindo de fonte luminosa, de portal do porto, de chafariz, de ciclovia mal acabada. E é isso, esse é o retrato de Ilha Solteira. Qual é o retrato, por enquanto, da atual administração? Uma cidade suja e imunda, sem planejamento, sem uma referência turística e sem o que eu falo sempre. Qual a vocação de Ilha Solteira hoje? Se chegar uma pessoa visitando Ilha Solteira hoje, você vai falar que a vocação de Ilha Solteira é qual? É industrial? É comercial? É turística? Ela é tecnológica? Ela é de educação? Ela é o quê? Porque se você for vendo ali os números fantasiosos que o Edson Gomes criou lá atrás, tudo está desmoronando. Aqueles números lindos do meio ambiente de Ilha Solteira, tudo farsa. Tanto que perdeu o selo verde e azul Ilha Solteira. Nosso aterro sanitário. A CETESB pode interditar a qualquer momento. Lagoa Tratamento, assoreada. Água, falta hoje no Nova Ilha, falta no Novo Horizonte à tarde, e se não tomar providência vai piorar quando inaugurar um novo bairro, que ainda não tem a estação elevatória de recalque, tudo vai fazer. Estamos fazendo, está licitando, tudo vai, mas não anda. Então, aí está o papel dos conselhos municipais. Porque o conselho, ele se reúne, ele é consultado, mas, acima de tudo, ele delibera. E o que ele delibera, o prefeito não faz se quiser, ele é obrigado a fazer. Isso é o que a lei diz hoje. Então, se os conselhos estiverem fortes e forem mais ouvidos, é representação por parte de cada vereador aqui que ouve a sociedade, mas representação também por parte de cada conselho, que pode dar opinião sobre cultura, turismo, sobre economia, sobre o comércio. Hoje eu passei pelo comércio, Cândido, eu posso falar como é difícil ser comerciante. Entendeu? Hoje eu sei na pele o que é ser um comerciante. Eu não fazia, sabe o que? Não é nem sombra do que imaginar do que é ser um comerciante. Nós temos que bater palma aqui por tempo indefinido para os comerciantes de Ilha Solteira, que se você for analisar depois de CESP e Unesp Prefeitura, acho que são os grandes geradores de emprego e renda da nossa cidade. E o que é feito de política para fortalecer o comércio de Ilha Solteira? Isso passa pelo comércio, isso passa pelo conselho. Qual que é o conselho responsável por isso? O conselho da cidade tem reunido, deliberado sobre isso? Tem algum conselho ligado e voltado ao planejamento e desenvolvimento do município? Para voltar naquela vocação que eu falo? Será que vamos conseguir um dia ter cumprido aquela proposta que o Alckmin veio aqui, bonito, na tribuna, título, junto com o pessoal da CESP, honraria, coquetel, buffet, que vem tal coisa para a solteira, que o CAIS vai ser reformado, vamos entregar o CAIS reformado até tal data, que vamos ter o parque tecnológico, com bilhões investidos aqui, gerando tantos empregos. Tudo isso é discurso. Mas o discurso só pode se transformar em realidade se tiver conselho forte, que coloca no papel e cobra do prefeito. Prefeito, não é faculdade, é obrigação sua, que você administra o orçamento que é nosso. Então, por isso, quero parabenizar o Toninho, parabenizar todos aqueles que querem fortalecer e realmente ver a concretização de conselhos eficazes para a Ilha Solteira. Conselho é importantíssimo, nós defendemos conselho, para que não tenha conversa distorcida depois falar que nós somos contra conselho. Somos a favor de conselho, mas que exista realmente, não só no papel, mas de fato, que conselho que se reúna, que tenha ali postura para poder indicar para o prefeito, cobrar posicionamento do prefeito, do seu secretariado, porque eles foram eleitos para isso, para ter proposta, planejamento e realmente poder implementar políticas públicas que atendam ao público e não ao interesse de determinadas pessoas ou indivíduos da nossa sociedade. É isso, presidente. Em discussão ainda, ninguém quer mais discutir, vamos colocar em votação o veto. Primeiro a votar é o Baixinho Jacar. Pela reprovação do veto. Quem que é o Beto? Pela aprovação do veto. Toninho. Pela derrubada do veto. Cido. Pela reprovação do veto. Kleber. Pela derrubada do veto.
Eu voto também vai ser derrubado, doutor Nilson, Derrubada do veto. Ricardo Pela derrubada do veto. e Tereza. Pela derrubada do veto, porém, com a emenda que o Ricardo disse. A gente faz... Beleza, o veto não emenda. Não é Não. emenda, mas pelo Veto menos não tem emenda. Depois, então, a sugestão, né, Beto? Então foi derrubado o veto do prefeito também por 8-1, permanecendo a votação que teve Vai ficar a sua anteriormente. sugestão de fazer uma indicação? Vai, vamos fazer já. Já coloquei para o secretário e pedi para ele, assim que ele voltar de viagem, ele vai já encaminhar para todos os conselheiros, todos os presidentes de conselhos, para poder providenciar já esse e-mail institucional para que seja revista essa questão dessa pontuação da lei aí. Na Senhor presidente. explicação pessoal, Explicação pessoal, então, Ricardo. Ricardo Casagrande. Só uma questão de ordem, pode ser, Ricardo? Só agradecer os vereadores aí que votaram favorável ao projeto. E eu gostaria de agradecer ao Alexandre, o assessor, que ajudou em muito nesses dois projetos, pesquisa muito, né? E ele tem os méritos também desse projeto. É isso, obrigado. Senhor presidente, o que me traz aqui a explicação pessoal é muito rápido e eu gostaria que nós, desta casa, pudéssemos fazer uma reflexão. E hoje eu estou muito à vontade para poder falar sobre isso, porque eu estou, a partir de hoje, retornando ao meu programa, e agora de uma forma diferente, porque para evitar qualquer tipo de situações indesejáveis, eu me desliguei completamente da emissora da qual eu trabalhava, tinha 2 registros, hoje eu não tenho mais, não faço parte do quadro funcional da Band FM, e pura e simplesmente fiz um contrato de compra e venda de horário, o horário do meu programa de jornalismo. Eu gostaria que essa casa fizesse uma reflexão em relação à rádio comunitária. Eu acho muito importante o papel da rádio comunitária no nosso município, principalmente quando se trata da transmissão desta sessão. Entretanto, eu acho que nós não temos como cobrar da rádio comunitária, porque ela faz um trabalho gratuito. E quando esse trabalho é de graça, como é que você vai cobrar quando a sessão não é transmitida, caso do que aconteceu nesta sessão? Eu, inclusive, tive a informação aqui, e devo confessar que já ouvi algumas participações do nobre vereador Toninho, às segundas-feiras, convidando a população para acompanhar pelo rádio as sessões da Câmara. E hoje, infelizmente, projetos importantes foram discutidos nesta casa e, a bel prazer, a rádio comunitária pura e simplesmente não transmitiu a sessão. Não transmitiu esta sessão, não transmite nenhum tipo de sessão extraordinária, e eu estou fazendo isso porque em todos os municípios da nossa região, e eu vou me ater apenas à região, todas as rádios comerciais mantêm um contrato de transmissão com o Legislativo. E as pessoas às vezes questionam os valores praticados da Band FM com o poder público deste município. Em Santa Fé do Sul, por exemplo, são 3 sessões por semana, 3 sessões por mês, e o Legislativo paga R$ 6.800 por mês para uma rádio AM. Em Pereira Barreto são R$ 5.200. Em Araçatuba, em Birigui, existe um canal próprio de televisão da Câmara e, mesmo assim, ambos legislativos mantêm contrato com rádios comerciais para a transmissão, porque entendo eu, ao meu ver, ser extremamente importante que cada cidadão tenha conhecimento do que se passa nessa Casa de Leis. Agora, como que nós vamos cobrar? De uma emissora comunitária, cujo papel dela essencialmente é cobrar, por exemplo, que ela não transmitiu o programa de hoje porque faz esse serviço gratuitamente. Então fica aqui essa reflexão, porque eu acho que seria importante que todos os cidadãos pudessem realmente ter acesso a essa divulgação e não quando, pura e simplesmente, a rádio entende que seja necessário transmitir ou não. Muito obrigado. Senhor presidente, eu não me inscrevi na explicação pessoal. Posso escrever ainda ou não? Pode falar. Então eu vou falar. Com a palavra, o Beto. Beto da Bela Vista. Senhor presidente, não, explicação pessoal não é só 5 minutos?
Não, eu só... Ah, é? Beleza, pura. Então, eu tô em crédito aí na casa, hein? Que outro dia eu só usei 5. Mas não tem problema não, tá bom. Senhor presidente, eu resolvi me inscrever na explicação pessoal, até para dizer o seguinte, a questão da transmissão. Eu sempre defendi, continuo defendendo, não tenho nada contra a rádio comunitária. O que acontece é o alcance da rádio comunitária. É muito pequeno, porque ele também tem umas leis que eles têm que seguir, tem que ser 1.000 metros para lá, 1.000 metros para cá. Então, eu sempre defendi que fosse feita a transmissão da sessão, né, através de uma rádio que tem um alcance maior. Continuo defendendo, eu concordo com as palavras do vereador Ricardo aqui, sobre essa questão. Eu acho que a Câmara deveria dar uma verificada juridicamente, até para estar contratando esse serviço, para poder transmitir a sessão da Câmara, porque aí mais gente dentro do município vai ter condições de acompanhar o que está acontecendo aqui dentro desse... E mais do que isso, esta casa poder cobrar o porquê de quando não se transmite e aplicar a sanção necessária. Eu entendo dessa forma. Porque quando é de graça, como é que você vai cobrar? Nós vamos ligar amanhã e falar, pô, vocês não transmitiram? Ah, mas você quer o quê? De graça. E a questão do alcance Quem também. perde com isso é o cidadão. A questão do alcance também. Então, eu só me inscrevi para isso, senhor presidente. Posso falar como líder daqui mesmo rapidinho? Pode. Como líder, Toninho do PT. Eu acho que o Ricardo tem razão. Se paga, você cobra. Agora, tem a questão do feriado. As sessões da Câmara são às segundas-feiras. Eu estava até conversando com o Nilson isso. Eu achei que ia ser transmitido, mas o Nilson falou, não vai, porque tem um horário vendido para uma igreja evangélica hoje. Então, se a sessão fosse ordinária na segunda-feira, né, então, como eles têm um contrato com uma empresa, então, de fato, se tivesse pago para ela fazer todas as extraordinárias, então, eu acho que tem razão. Agora, não estou defendendo a rádio, estou justificando que se a sessão fosse na segunda-feira, como ontem foi feriado, passou para hoje, e hoje eles têm contrato com uma igreja, que está usando o horário. Então, não dava mesmo para transmitir. Eu até achei estranho quando falaram que ia transmitir. Mas, agora, eu acho que a rádio comunitária pega na cidade quase toda, inclusive nos assentamentos está pegando. Mas, aí a questão de, se quiser contratar, contrata, não tem problema nenhum. Em casa não pega. Em casa, se não for pela não, e mais um detalhe, Câmara, eu não quero entrar aqui em discussão, pelo amor de Deus, não é essa a minha intenção. Mas, se pega, é irregular. Nós não estamos primando aqui pela coisa certa? Se pega, é irregular. Não deveria pegar. Com a palavra, o nosso amigo Nilcinho. Queria só fazer uma saudação especial a todos que estiveram aqui. Muito bom, nós, vereadores aqui, tá vendo a casa repleta, os nossos munícipes se importando, mas eu queria aqui fazer 3 saudações especiais. Na próxima quinta-feira a gente não tem sessão, Osmar, mas é aniversário do meu assessor, Carlos César. Quero parabenizar ele pelo seu aniversário. Obrigado pela parceria. Depois você marca o churrasco, que nós vamos passar o endereço pessoal. Aniversário do nosso amigo Rodrigo, do Coquinho. Aniversário do Coquinho e da minha esposa. Os 3, dia 24. Então, parabenizar os 3 e desejar felicidades. Entendeu? Dia 20... Quem é que é o seu cunhado? O Felipe. Então, também do Felipe. Então, um abraço especial para essas pessoas, são muito queridas, e que vocês tenham uma ótima semana abençoada. E não havendo nada na Tatar, em nome de Deus, declaração encerrada. Eu esqueci de encerrar a sessão, pô.